Só para gravar. Vocês estão vendo a minha tela? Conseguem ver? Consigo. Ótimo. Ó, então, o intuito do nosso treinamento de hoje é justamente ensinar vocês como apresentar os óleos essenciais de um jeito fácil, né? Porque, assim, eu vejo na minha caminhada aí, né? Na minha jornada com os óleos, eu falava das minhas experiências, né? Falava o que eu sabia, mas de uma forma muito aleatória. E o que eu percebia? Que muitas vezes a gente quer compartilhar tanto, né? A gente fica tão eufórica, querendo falar dos benefícios, querendo falar de quantos olhos a gente tem a nosso favor aí, que podem nos auxiliar no dia a dia. Levava o meu estoque de olhos. E aí, no final, o que eu percebi? As pessoas ficavam admiradas, as pessoas ficam assim, encantadas mesmo. Mas, ao mesmo tempo, elas é como se jogasse um balde de água fria. Elas ficam muito confusas, né? E muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, eu não sou tão organizada, eu não vou dar conta de colocar isso tudo na minha rotina. E elas acabam que o que era para ser fácil, né, para facilitar a vida, acaba sendo difícil. As pessoas desistem por causa disso. E aí, né, a gente sempre estudando, a Thaisa, Gabi, são meninas que estão já, né, são líderes que estão há mais tempo, elas começaram a observar isso também, e a gente começou a estudar uma maneira de realmente sistematizar essa apresentação, para que isso se torne fácil. E isso fica fácil para a pessoa entender, né? Ela se sente mais encorajada em adquirir os óleos e começar suas experiências, porque ela não acha difícil, né? E com isso a gente também, como consultor, melhora os nossos fechamentos. A doTERRA, ela tem sim um roteiro para isso, que chama Guia Soluções Naturais. Quem ainda não teve contato com esse guia, eu vou mandar o PDF para vocês, mas ele está lá naquela biblioteca de ferramentas dentro do site. Justamente é um roteirinho para quê? Para que a gente possa apresentar os óleos, né, de uma maneira bem organizada, né, como se a gente sistematizasse essa apresentação. Outra vantagem disso é que quanto mais a gente faz isso, a gente vai gravando e isso vai ficando como dar aula, né? A Ana também é professora, assim como também eu, né? Professora universitária e também professora de yoga. Então, quando a gente faz isso, né? A gente faz esse planejamento, fica mais fácil também do que falar de uma forma aleatória. Só que pensando nisso, estudando sobre isso, a gente conseguiu ver uma forma mais, além de apresentar os óleos essenciais, apresentar a oportunidade de negócio. Porque daí, o que acontecia? Tem muitos fechamentos, muitas pessoas querem usar, querem ser clientes, mas eu também vejo, né, muitos consultores falarem assim: eu tenho muito cliente, mas eu não consigo consultor. Daí a gente pergunta: mas você já falou da oportunidade de negócio com eles? Não, né? Então, aqui, nessa sistematização, vocês vão ver que a gente vai falar sobre os óleos, né? Vai falar as formas de uso, como adquirir, e no final, que a pessoa também, se ela quiser, ela tem uma oportunidade de aí compartilhar os óleos e ter um complemento de renda, ou quem sabe até uma substituição de renda, né? De uma maneira simples, numa abordagem não agressiva. Eu acho isso muito legal. Deixa eu ver aqui, alguém está falando alguma coisa aqui no chat, deixa eu só dar uma olhadinha. Ah, bom dia, bom dia. Então, vamos lá. Bom, deixa eu passar aqui. Bom, então é isso que eu falei para vocês. Então, o que a gente vai falar? A gente vai entender um fundamento onde a gente tem a visão, né, do que são os óleos, a visão de negócio da apresentação dos óleos, né? Esse sistema de apresentação e como a gente pode preparar também para receber as pessoas. Eu sei que neste momento de pandemia, muitas pessoas têm feito as apresentações online, então você pode sim organizar esse roteiro para que você faça uma apresentação online,
né? Mas algumas pessoas já estão assim começando a, eu vejo que as pessoas estão cansadas do online, né? E alguns estão já se aventurando, né, a ter alguns encontros, lógico, com toda a responsabilidade, com toda a segurança. Essa semana mesmo eu recebi 5 pessoas aqui em casa, né? Foi super legal. A gente pôs distanciamento de 2 metros entre as cadeiras. Eu tenho uma área gostosa, todo mundo com máscara, então assim, numa área aberta, né? Então foi assim, bem gostoso, né? Foi assim, a gente fez um bate-papo, uma coisa bem caseira, que é o que essa coisa gostosa de fazer doTERRA, essa coisa caseira. Vocês vão ver que na doTERRA não tem grandes eventos, tirando os eventos da própria empresa, né, para falar dos produtos, né, para falar de lançamentos, para falar de estudos. A questão com o cliente é essa coisa mais aconchegante, essa coisa mais caseira, né? Não é à toa que o marketing multinível é isso, é o marketing do relacionamento. Então, a gente até nisso, a gente tem que pensar na hora de falar com os nossos clientes. Bom, então, primeira coisa, né? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso objetivo como consultor de bem-estar? A gente tem que concentrar no nosso papel de provedor de soluções. Por mais que a gente venda os óleos, a gente não é vendedor. Quem vende os óleos é a doTERRA. Então, é isso que a gente tem que deixar claro, que a gente está ali como um intermédio, que as pessoas, elas vão, você vai apresentar a oportunidade, vai apresentar os óleos, vai se colocar à disposição, mas na hora do fechamento, na hora que a pessoa for comprar os óleos que ela quer, ela compra é da doTERRA. Ela vai ter, né, o ID dela, ela vai ter a capacidade de entrar no próprio site da doTERRA e fazer as suas escolhas e receber isso na casa dela, direto da doTERRA. Então, isso é muito legal. Então, nosso papel é de provedor de soluções, ou seja, de alguém que está fazendo a conexão, a ligação entre pessoas e as respostas que elas procuram. Então, nosso papel, depois que a gente tem esse cliente, até uma forma de fidelizar, né, de fazer a retenção desse cliente, é justamente ensinar ele como ele vai usar. Ele adquiriu as soluções naturais, como ele vai fazer, né? Dentro do que ele procura, do que ele busca, o que mais a gente pode, por exemplo, sugerir para que possa ajudar ele nas intercorrências dele do dia a dia. Então, a gente é mais nesse sentido de consultor mesmo, de como ensinar a usar, de como ser mais efetivo esses usos, como eu vou substituir, eu já tenho esse, eu quero ter uma outra experiência. Então, entende? Esse é o nosso papel dentro da doTERRA. E aí, dentro desse roteirinho que a gente vai falar, né, é importante que você tenha clareza da sua história. As pessoas, quando elas se propõem a te ouvir, a conhecer o produto, elas querem saber também da sua conexão com a empresa, né, da sua conexão com os olhos. Por que você está ali, né, não simplesmente como um vendedor, mas você também faz o uso. Quantas vezes a gente fala assim, né? Até meio de uma forma meio preconceituosa. Eu sou nutricionista, então muitas vezes eu vejo as pessoas, a minha vida toda de formada, né? Às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas eu não vou numa nutricionista que é obesa, né? Ela não consegue nem se emagrecer. A mesma coisa de médico de calvície e ser calvo, enfim. Então, as pessoas têm isso. Então, como que você vai falar dos olhos se você não tem as suas experiências? Então, é muito legal você ter aí, né, as suas experiências para compartilhar e você também ter essa liberdade de escutar com interesse a necessidade das pessoas. E aí, a cada reunião, né, conforme você escuta, quando você para escutar, você vai personalizando aí as suas perguntas de maneira que elas se sintam ouvidas e compreendidas. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo, que eu vou receber um grupo de pessoas, né, que são assim mais ligadas com a natureza, né, que querem aí mais para a questão emocional, mas que não são mães, eu não vou ficar falando de sono de criança, que a lavanda vai ajudar a criança a dormir, que a lavanda vai ajudar a criança. Então, eu vou criar essas conexões. Por isso que é muito importante a gente, como consultor, a gente falar das nossas experiências, mas ter um momento da gente escutar.
Porque quando a gente para escutar, a gente conduz com mais clareza aquela reunião, né? A nossa história que vai criar conexão com a história daquelas pessoas que estão ali buscando uma solução, né? Então, por exemplo, né, uma coisa legal, vocês falaram assim, de que modo que a doTERRA mudou a sua vida e a vida de outras pessoas. Se você está iniciando, ainda não teve tantas experiências assim, né? Conte da sua e conte da experiência de uma experiência verdadeira, de uma pessoa que você conhece que teve essa experiência, né? E fale também por que começou a compartilhar, por que agora você, né, optou, além de usar, compartilhar, qual que é a sua paixão com a doTERRA? E aí eu chamo a atenção de vocês, se vocês ainda não têm essa conexão, comecem a fazer esse exercício, o porquê doTERRA, né? Qual o meu intuito, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito de vida em fazer doTERRA? É o financeiro, né? Eu sei que muitos são pelo financeiro, né? Eu também, quando eu comecei o negócio, eu também queria melhorar a minha vida financeira, mas não era só isso, né? Eu acreditava naquele produto. Eu usei, eu tive experiências ótimas, eu começava a falar dele para todo mundo. Então, assim, como esses produtos impactaram a sua vida, né? Por que você quer continuar fazendo isso? Então, isso é importante vocês terem também. E aí, você vai criar experiências, né? O marketing da doTERRA, pessoal, é o marketing do relacionamento, é o marketing de experiências. A gente cria experiências, a gente fala das nossas experiências e a gente expõe essas pessoas, esses clientes, né, em potencial, a possibilidades para eles também criarem as experiências dele, né? Então, no roteiro, vocês vão ver que a gente vai falar da necessidade, né? Então, assim, como que os óleos essenciais apoiam esse bem-estar, como que, né, os suplementos da doTERRA também, a doTERRA ela tem uma linha de suplementos também, como que ela pode melhorar a vida das pessoas, né? Existe o programa de cliente fidelidade, então você fala assim, você vai criar a necessidade, você vai falar de uma maneira que você vai criar o senso de necessidade nessas pessoas. E, ao mesmo tempo, um senso de oportunidade, né? Para aquelas pessoas que falam, nossa, eu posso fazer disso também no negócio, né? Então, como que como que um negócio próprio empodera e dá liberdade, né? Como que uma renda residual afeta o nosso estilo de vida, né? A capacidade de criar um futuro que impacta, né? Retribuir e servir. Isso encaixa muito naquilo, a doTERRA, eu falo que cada mês que passa, ela encaixa melhor naquilo que eu realmente vi inicialmente como uma necessidade, uma oportunidade, né? Hoje eu faço doTERRA pensando, por exemplo, no futuro da minha filha, né? Hoje, no hoje e também no futuro. Por quê? Porque eu estou criando a minha adutora financeira, eu estou criando a minha renda residual baseado no trabalho que eu adoro, que eu gosto e que eu tenho inserido no nosso dia a dia. Tá aqui, ó. Comecei meu dia, liguei o difusor, já inalei. Hoje eu comecei o dia aqui, cadê? Deixa eu pôr aqui pertinho. Com Rosemary. Hoje eu tive necessidade de energia, sabe? De poder estar conectada aqui com vocês, de ter né, o senso aí de concentração também, para poder falar melhor, da melhor maneira possível as minhas experiências, né? Para que vocês também possam absorver. Então, isso é legal. E aí, a gente fala, então, das experiências. Compartilhe a sua história, como eu falei para vocês, ou de outra pessoa. E esse momento, gente, tem que ser muito breve, interessante, porque você, mais uma vez, relembrando, você ali não é o centro das atenções, né? Então, a gente não pode voltar a atenção para nós. Nós vamos compartilhar de uma forma bem breve e interessante para logo já partir para o que interessa. E aí, né, eu sei que no início a gente fica muito insegura. Eu falo por mim, eu nunca trabalhei com vendas, eu nunca fiz nada diferente do que fosse dar aula, ou atender em consultório e ser empregada. Então, assim, eu nunca fui dona do meu próprio negócio. Eu nunca fui uma pessoa empreendedora. Isso foi algo que me deixou muito insegura no começo. Então, algo que é muito legal da gente fazer também dentro da doTERRA, que eu falo que a doTERRA me trouxe tantos benefícios, não só de saúde e como saúde financeira, mas ela também me melhorou. Eu trabalhei o meu autodesenvolvimento, a minha autoconfiança.
em relação à doTERRA e tenho feito isso cada dia mais, né? Então, acho que a Ana Paula aí, que trabalha com yoga, trabalha com a questão da meditação, né? Depois a gente pode até montar um dia aí, um momento para nós, viu, Ana? Em relação a isso, que isso ajuda muito, né? Semana passada teve um encontro desse nosso, né? A gente tem, inclusive, essa preocupação. Então, ter uma atitude mental de quem busca servir e ajudar as pessoas, né? A gente vai ter que buscar isso e aprender a fazer conexões autênticas mesmo, né? De construir esses relacionamentos de confiança entre você, o seu consultor, você e o seu cliente, né? Não é simplesmente o empoderar e o ajudar da boca para fora, né? Então é importante a gente, né, descobrir maneiras preferidas, né, eficazes de se conectar com essas pessoas, e cada um vai ter o seu estilo, né? Manifestar e encontrar coisas que vocês têm em comum, né? Faça perguntas e realmente pare para ouvir e descobrir as necessidades e interesses daquela pessoa. Por que ela está ali? Por que ela foi buscar soluções naturais? Então, isso é muito importante, né? E a gente vai plantando dessa forma sementinhas que vão ser desenvolvidas mais tarde. Por exemplo, eu tenho clientes que estão fechando comigo hoje, que eu contactei 6 meses atrás, 4 meses atrás, né? Então, assim, a gente sempre está falando. E aí a gente começa, então, a nossa apresentação. Depois que você compartilhou aí na sua história, né? Que você falou um pouquinho da sua experiência, a gente sistematiza e começa a apresentação. Então, olha, então, primeira coisa, é o sistema do 3-3-3-3. Vocês vão entender que a gente vai falar 3 coisas legais, 3 formas de utilizar, 3 formas de comprar e 3 formas de fazer isso um negócio ou não. Então, é bem legal essa sistematização, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem ir me chamando aqui e interrompendo e a gente vai conversando. Eu acho melhor, vocês abrem o áudio e vão falando. Eu acho melhor do que eu ter que parar para abrir o chat. Eu vi que tem algumas coisas aqui no chat. Eu acho mais rápido do que abrir o chat, tá bom? Então, se precisar, pode me interromper. E aí, então, a gente vai nessa sistematização. Então, os óleos essenciais de um jeito fácil. Então, primeira coisa, eu vou falar de 3 coisas legais sobre os óleos essenciais. Eles são seguros, efetivos e acessíveis, né? De que forma? Então, deixa eu mudar aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente vai pensar nesse roteiro 3-3-3-3. Então, primeiro, né, daí a gente chega e fala, ó, eu gostaria de te apresentar, né, soluções alternativas para você cuidar da sua saúde. Então, hoje eu tenho 3 objetivos para esse encontro, né? Então, primeiro, te empoderar, te ensinar o que são os óleos essenciais. Muitas vezes as pessoas nem sabem o que são, né, como você usar e para que eles servem. A segunda forma, eu vou te equipar com algumas soluções que a doTERRA oferece. Então, a gente tem várias alternativas, né? Então, você precisa de algumas delas para começar as suas experiências. E com isso, eu quero hoje te empoderar, né? Te empoderar como mãe, como mulher, como pessoa, em relação a você mesma, com a sua saúde e o bem-estar seu e de sua família. Então, a gente cria aí uma conexão sincera com aquelas pessoas que a gente está apresentando os olhos. E aí a gente começa a falar desses 3 pontos que a gente falou legais, da segurança, da efetividade e da acessibilidade dos olhos. Então anotem aí, depois eu disponibilizo esse material para vocês também. Então eu quero apresentar 3 coisas legais. Primeiro, né? Ele é 100% natural e seguro. O que é isso? Eu vou falar sobre a pureza dos óleos essenciais da doTERRA, né? Que eles não têm aditivos, eles são seguros para todos, para crianças, para idosos, para gestantes, para bebês, justamente porque, e aqui eu falo inclusive do CPTG, que é o selo que ele tem de qualidade, de garantia de grau de pureza e segurança. E é por isso que eu tenho essa segurança em dizer sobre os óleos essenciais, né? Nesse momento, pessoal, uma coisa muito legal, criem conexões, comecem a fazer experiências com as pessoas, comecem a dar oportunidade para as pessoas começarem as suas experiências ali, mesmo que rápidas, né? Então, por exemplo, faça a experiência do hortelã-pimenta,
nesse momento, pegue uma gotinha do hortelã-pimenta e pingue na palma da mão das pessoas. Peçam elas para fazerem a inalação, né? É a sensação do hortelã-pimenta de refrescância, de respiração aberta, né? De alívio, as pessoas gostam muito, né? Eu tenho muitos bons relatos. Então, comece já a criar essa experiência. E aí pode até falar, né, da questão, por exemplo, ele é seguro e ele como fala, ele é tão, como fala, esqueci acho que o termo, desculpa, gente, potente, né? Você pode ter que uma gota, para vocês terem ideia, vale a 28 xícaras do chá. E aí, pense, se eu fosse tomar 28 xícaras do chá de algum fitoterápico, fosse mesmo que uma planta natural, eu posso causar uma intoxicação hepática. Eu utilizando uma gota via aromática, eu não tenho esse risco de intoxicação. Então, para vocês verem a questão da segurança também, né? E aí, não esqueçam de falar do certificado, tá? Da certificação CPTG, que hoje, no Brasil, na verdade, no mundo, só a Doterra tem essa certificação. E aí, né, vou falar que ele é eficaz, que ele é efetivo. Por quê? Né? Ele é muito mais eficaz do que a maioria das abordagens que a gente tem modernas de mercado. Ou seja, às vezes, quando a gente vai, né, ao médico, a gente toma um remédio pensando no sintoma, naquela sintomatologia. Quando a gente usa o óleo essencial, a gente consegue atuar não só no sintoma, mas na raiz do problema. Por quê? Porque quando a gente usa uma medicação, a gente está falando de compostos sintéticos elaborados em laboratório, porém, normalmente a gente tem um componente isolado, né? Quando a gente fala do óleo essencial, uma planta, eu gosto muito de falar o que é o óleo essencial nesse momento, até para as pessoas entenderem. O que é o óleo essencial? Nada mais é do que o sistema imunológico da planta. Então, é tudo que são os anticorpos que a planta produz para se defender das agressões, sejam físicas, né, sejam do ambiente, de um tempo ruim, de uma praga. Então, ela não produz só um anticorpo, ela produz vários. Então, um óleo essencial, ele tem de 20 a 400 tipos de substâncias diferentes. E aí, cada uma com uma ação terapêutica. Então, por mais que talvez eu esteja, por exemplo, usando um óleo ali essencial, né? O peppermint, vou voltar nele, né? Para um problema, para conexão, eu estou inalando, eu vou melhorar o quê? As minhas vias aéreas, as minhas vias respiratórias. Eu posso também estar melhorando o meu trato gastrointestinal. Então, assim, todas aquelas substâncias que estão ali, de certa forma, vão atingir outros sistemas do meu corpo, por mais que eu estou buscando um ponto. E outro ponto, os óleos essenciais são puros e são naturais. Eles são feitos de plantas, eles são extraídos de planta. E a composição química deles é muito semelhante ao nosso organismo. Ou seja, eles são compostos de quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a chance de ter uma reação alérgica, né, como se fosse um corpo estranho no nosso organismo, é muito, muito, muito rara. Eu não vou falar para vocês que não exista, tá, essa possibilidade, mas ela é muito mais difícil de acontecer do que com um sintético. Lembrando que daí, por ele ter uma composição semelhante ao nosso corpo, às nossas células, ele tem uma permeabilidade celular muito mais rápida e efetiva do que a medicação. Então, ele consegue, por exemplo, atingir aquela célula que precisa, né, mais rapidamente. Então, isso é muito legal. Bom, e o terceiro ponto das coisas legais sobre os óleos, a gente vai falar sobre a acessibilidade. Por quê? Porque a gente gasta menos tempo e menos dinheiro cuidando da nossa saúde quando a gente incorpora os óleos essenciais na rotina do nosso dia a dia, né? Então, a gente economiza aí centenas, isso é uma fala aí que até do material de uma consultora americana que a gente usou para criar esse roteiro, né? Esqueci o nome dela agora.
Então ela fala, né, que a gente nós economizamos centenas de dólares por ano em custos médicos. Desta forma, você não pode se dar ao luxo de não usar os óleos essenciais. Por isso, os óleos essenciais são baratos. E eu afirmo para vocês, como usuária, eles são baratos. Eu quero morrer quando as pessoas olham e falam, nossa, mas é muito caro. Por quê? Eu falo, tem praticamente 1 ano e 11 meses. Agora, em dezembro, vai fazer 2 anos que a minha filha não tem uma febre. Gente, nenhuma febrícula. Vocês não têm noção, né? A professora dela está vindo aqui em casa e ela comentou comigo essa semana. Falou assim, nossa, Dani, sabe o que eu tô lembrando? O ano passado, nesse mesmo período, a Isabela foi a única aluna dos 13 alunos que nunca faltou por doença, sabe? Por mal-estar. Por quê? Eu me empoderei disso. Eu economizei, sim. Eu economizei com consulta médica, eu economizei com medicamento. Há uns 4 meses atrás, eu fiz uma limpeza, uma organização nos armários na minha farmacinha que eu tinha em casa. E o que aconteceu? Eu joguei tanto remédio, eu não tinha noção do tanto de remédio que eu tinha aqui em casa, que eu usava com ela antes. Então, e daí tem essa continha básica para vocês fazerem. Olha aí, a gente colocou aí. Então, o Kit Brasil, por exemplo, que é a nossa farmacinha de soluções naturais, R$690. Ele vem 12 óleos. Então, se eu for dividir por igual, equivale a R$ 57,50 cada óleo. Em média, 90 doses por vidro, que são de 5 ml, que são as gotas. Então, em média, tem 90 gotas. Ou seja, eu tenho 1.080 doses, né? Se eu dividir os 690, eu tenho 63 centavos por dose. E aí eu desafio vocês, né? Encontrem para mim uma dose de qualquer coisa numa farmácia, no mercado, que seja custe menos do que 63 centavos por dose. Então, olha só, quando a gente põe no papel, a gente vê realmente que eles não são caros, muito pelo contrário, né? Sem contar o valor que isso tem, né? É o valor, a gente está falando de valor também, né? Quanto vale a saúde do seu filho? Quanto vale o seu bem-estar? Quanto vale um dia de disposição? Então, a gente tem que pensar nisso, né? E aí a gente parte para o outro 3, né? O outro 3 aí, que são as 3 formas de apresentar os óleos, de usar, desculpa, os óleos essenciais. Então, como que a gente vai fazer? Você vai falar primeiro, né, da via aromática, depois do tópico e depois da ingestão. E aí, nesse momento, é legal a gente criar experiências com eles também, com as pessoas, né? Então, quando eu vou falar do aromático, né, a gente normalmente compartilha algo poderoso, né? O compartilhar o peppermint, por exemplo, pode ser nesse momento também, né? Onde a gente fala do quê? E é importante a gente dizer, né, sobre a questão do nosso bulbo olfativo, do nosso nervo olfativo. A gente não usa, Fica a funcionando gente, hoje, com o mas se passar tiver, do com tempo, certeza. a Olha aqui, gente, para de parar de chover. o que acontece? Com o passar dos anos, com tecnologia, a gente deixa muitas vezes os nossos sentidos de lado, né? E a gente não pode esquecer que os nossos sentidos fazem parte, foram o que nos trouxeram até aqui, né? O nosso senso de sobrevivência. E o nosso bulbo olfativo, pessoal, ele é poderoso, né? A gente tem terminações nervosas que conectam justamente a parte do nosso cérebro ligada às nossas emoções. Então, né, tem pessoas que não acreditam. Eu falo, não precisa acreditar, basta usar, né? Então, a gente tem o bulbo olfativo que ele conecta diretamente com o nosso sistema límbico. O que é o sistema límbico? É a parte do nosso cérebro que é responsável pelas nossas emoções. Então, não é efeito placebo, é efeito realmente, né, de liberação de neurotransmissores, né, que vão aí atuar e nos melhorar. Então, explique, né, as diferentes maneiras de usar o óleo aromaticamente. Então, que a gente pode pingar na palma da mão e inalar. A gente pode pôr no difusor. Pessoal, cadê o meu? Acho que não tá dando para vocês verem, tá lá no fundo, ó, ligadinho, né? O difusor de ambiente, quer dizer, não é o pessoal, o difusor de ambiente, onde todo mundo naquele momento vai se conectar e vai se beneficiar daquelas ações. A gente pode ter um difusor pessoal que seja num colar, numa pulseira, enfim. É importante a gente
fazer essa experimentação. Além do hortelã-pimenta, uma dica que a gente dá, você também usar como experiência ali naquele momento a laranja selvagem, que é o Wild Orange, né? Coloque aí uma gotinha na mão das pessoas, pare, pergunte o que fez ela sentir, qual que foi a sensação que ela sentiu, né? Fale sobre a importância da gente fazer uma inalação lenta, pausada, profunda. É um momento, gente, de conexão com você mesmo também. Quantas vezes a gente não para no dia para poder respirar, beber uma água, né? Então, isso é importante também, o nosso cuidado. Daí você fala do uso tópico também, né? Então, outra forma que a gente tem de usar o óleo essencial é através do uso tópico. Então, explique como usar ele na pele com óleo de coco diluído, porque isso não vai diminuir a eficiência, muito pelo contrário, vai potencializar, né, a absorção pelos nossos poros do óleo essencial. Falo sobre os pontos, né? Normalmente pontos de alta circulação, né, atrás da orelha, pulso, coração, sola dos pés, né? A gente pode também falar, né, da parte inferior dos pés que tem reflexologia. Daí às vezes as pessoas falam assim, mas eu não entendo nada de reflexologia, eu não conheço os pontos. Eu também não. Mas à medida que você passa na sola dos pés, além de aumentar a absorção, porque são partes do corpo, é uma parte do corpo onde a absorção é muito legal, sem você saber, você está tocando pontos de uma forma muito inconsciente, mas a gente está sim fazendo conexões aí com todo o nosso sistema. Então, independente se você conheça pontos de reflexologia ou não, mas é bem legal, né? Então, faça uma massagem, né? A fricção e o calor ajudam a absorver, e aí é bem legal a gente ter essa experiência e falar sobre esse ponto. E a terceira forma que a gente pode fazer a experiência também, né? Daí, nesse momento, é bom a gente até voltar e lembrar do CPTG, da certificação, e daí, por quê? Porque justifica porque eles são seguros para a gente usar internamente, sim, né? Então, lembrando que somente hoje no Brasil, só doTERRA pode ser ingerido. Nenhum óleo essencial, qualquer outro óleo essencial pode ser ingerido, tá, gente? Porque a gente não tem essa segurança, né, de grau de pureza. Eles podem se contaminar, tudo, e além, a gente pode, né, ao consumir óleos essenciais de outra marca, né, de outro, que a gente não tenha essa propriedade, né, tenha essa segurança na pureza, a gente pode também estar ingerindo substâncias não seguras, como aditivos, né, como metais pesados. Então tem que explicar bem isso. Então isso reforça, né, a importância e a qualidade dos óleos essenciais da doTERRA. E aí a gente explica as diferentes maneiras de usar internamente. Eu posso pingar uma gota num copo d'água, né? Eu posso usar em cápsulas vegetais, né? Eu posso usar no azeite aromático. Então a gente vai explicando. Nesse momento, fala do lemon. Pinga uma gotinha de lemon ou de tangerina na água das pessoas que estão ali naquele local, né? E aí, essa é a parte mais legal da aula, né? E aí, a gente pega e fala isso mesmo, incorpora isso. Ó, essa é a parte mais legal. Terminou de falar das 3 formas de uso, né? Você vai, ó, agora eu gostaria que alguém compartilhasse comigo algumas preocupações de saúde ou algo que você quer melhorar no seu dia a dia. Espera um pouquinho, se ninguém falar nada, fala, olha, eu vou enviar uma amostra para a primeira pessoa, vou dar um brinde para a primeira pessoa que me falar corretamente como que a gente poderia usar. É nesse momento, né, que eu gosto muito. Daí você pergunta para as pessoas, qual que é a sua preocupação com a sua saúde hoje? O que você gostaria de sentir menos? O que você gostaria de sentir mais? Eu gostaria de me sentir mais empoderada, gostaria de me sentir mais disposta, né, mais alegre, enfim, às vezes não seja uma condição específica de saúde, algum sintoma, mas uma sensação mesmo, né? E aí a gente fala isso. Nesse momento, gente, ele é crucial. Eu sempre falo para as minhas consultoras, por mais que vocês tenham todos os olhos, nossa, pessoal, desculpa, por mais que vocês tenham todos os olhos, o que vocês vão fazer? Vocês vão levar apenas
os 12 óleos básicos. Por quê? E vamos falar deles nesse momento. E aí, o que justifica isso? Eu sempre falo assim, olha, a Doterra, ela pensa o seguinte, né? Qual que é o raciocínio? Todo mundo tem em casa uma farmacinha de primeiros socorros que você não precisa ir ao médico para usá-la. Então, todo mundo tem em casa, por exemplo, um remédio para dor de cabeça, um remédio para dor de estômago, uma picada de inseto. Então, a proposta é o quê hoje? A gente substituir aquela farmacinha de primeiros socorros que a gente tem em casa por uma farmacinha de primeiros socorros de soluções naturais, onde vai ser a minha primeira alternativa. Né? E isso é muito legal. Por quê? Porque você mostra para as pessoas que ela não precisa ter uma gama infinita de óleos, que 12 óleos, 10, 12 óleos, ela vai conseguir usar isso de uma forma muito simples na vida dela. Né? E aí ela não se confunde, ela não se perde. E nesse momento eu falo dos principais óleos, que são esses que compõem o kit família. Então é bem legal vocês fazerem dessa maneira. Finalizando essa apresentação do kit dos óleos, a gente entra para as 3 formas de comprar e os 3 tipos de pessoas que estão ali. Então, a gente tem 3 formas de comprar os óleos essenciais, de adquirir os óleos essenciais. Né? Eles são tabelados, daí eu vou passar. Então, são as outras 3 formas. Então, eles são tabelados, então você tem um preço de venda, que é o varejo, que é a opção mais cara, e que é a que eu menos indico, porque normalmente quando você compra o óleo essencial assim, você compra de alguém que é vendedor ou que esteja numa clínica e vende esse produto porque usa o produto ali, mas você vai comprar e você vai sair dali sem uma assistência, você não tem uma consultoria, é algo para te ajudar nesses óleos. A forma de atacado, que na verdade é o cliente preferencial. Né? É a melhor forma, pois você compra, você se torna um membro e compra com 25% de desconto. Né? E aí você tem aí acesso aos descontos e tem 2 formas de se tornar um cliente preferencial. Você paga uma taxa de R$90, né, que ela é anual, ou tem os kits de cadastramento, onde você fica isento de pagar essa taxa. E tem como ainda comprar com preço menor ainda, né? Como abaixo do atacado. E aí a gente fala bem brevemente, porque senão se confunde muito, que a Doterra ela tem um programa de fidelidade. Para aquelas pessoas que optaram por se tornar um cliente preferencial, além de comprar com desconto, se ela, daí vocês podem até falar, e é a maneira como eu compro, porque é a melhor maneira, né? Porque você, além de ganhar o desconto, você acumula pontos. Eu até brinco assim, eu falo assim, é como se fosse milhas. Você viaja de avião e acumula milhas para depois viajar, né, de graça. Então é a mesma coisa. Então você compra óleos, acumula pontos e depois você troca esses pontos por óleos de graça. Então, e o melhor ainda, que daí quando você faz esse programa Fidelidade, você está isento da taxa de inscrição dos R$90, porque você adquire já a sua primeira farmacinha de soluções naturais dentro do kit, e você pontua, inclusive, até o frete. Então, isso é muito legal. O melhor de tudo, o cliente, gente, ele não tem um valor mínimo para fazer LRP, igual como nós, consultores. Então, ensinar o nosso cliente a fazer LRP é trabalhar retenção. Então, é um momento que depois a gente direciona eles, por exemplo, para nossas aulas de educação continuada, né? É um momento onde a gente faz o Guia Viva com eles, que vocês vão ter o treinamento Guia Viva também, acho que no próximo sábado, não deixem de assistir. Por quê? Porque não é só aquele momento inicial de apresentar os óleos, a gente depois tem o acompanhamento desse cliente, né? E aí a gente para falar, olha, e hoje aqui comigo, para finalizar, eu sei que aqui comigo hoje tem 3 tipos de pessoas. Né? Tem aquela pessoa que está aqui me escutando e ficou animada para viver um novo estilo de vida, né? E apoiada aí nos uso dos óleos essenciais. E aí vai ser apoiada e auxiliada por nós, consultores de bem-estar, de uma forma gratuita. Então, são as pessoas que vão se tornar um cliente preferencial, né? Resumindo. A segunda pessoa que está aqui é aquela que me escutou e pensou, nossa,
Minha mãe ou meu amigo precisa dos óleos e adora compartilhar. Então, além de adquirir para eles, vai ser o quê? Vai compartilhar, vai começar a compartilhar os óleos essenciais, né, de uma forma consistente, e com isso vai receber aí, né, são aqueles clientes que provavelmente irão fazer LRP, né? Justamente por quê? Porque eles viram esse benefício e eles vão receber os pontos, né, dentro da LRP para trocar em óleos, porque além de usar, ele compartilha, ele presenteia, ele ensina. E a terceira pessoa que está aqui são pessoas que, assim como eu, pensaram, nossa, por que não eu posso fazer isso? Eu quero mudar a minha vida, a vida das pessoas. E a doTERRA, ela te recompensa por isso. E ela tem uma recompensa generosa de um plano de remuneração. Então, à medida que essas pessoas educam outras pessoas, elas também podem, além de se beneficiar com sua saúde, com seu bem-estar, também podem complementar ou, quem sabe, até substituir sua renda. Então, vocês podem, assim, você não está falando, ó, eu estou aqui hoje buscando uma consultora, mas talvez a consultora que vocês estejam procurando esteja nessa reunião e ela nem sabe disso, e nem você, porque você não falou da oportunidade. Então, nesse momento, é legal sim falar que as pessoas também podem fazer negócio disso, né? E aí, enquanto você ouve aí as experiências, a fala, a gente finaliza falando dos kits, que a melhor forma de adquirir, né, os óleos essenciais pela primeira vez é o melhor custo-benefício, porque quando você adquire através de um kit, além de não ter que pagar a taxa de R$ 90, o custo dos produtos sai muito mais em conta. O kit essencial para o lar, por exemplo, se você pegar o kit essencial para o lar de 5 ml, né, e multiplicar por 3, é muito mais caro do que você comprar o kit essencial para o lar, que já vem a quantidade de 3, porque é de 15 ml, mais o difusor. O difusor sai praticamente de graça, né? Então, o kit Soluções Naturais doTERRA, que é esse maior kit, que ele realmente, para quem quer realmente estar preocupado com a saúde, quer estar num ambiente livre de impurezas, quer realmente trabalhar uma desintoxicação, né? Então, por exemplo, a gente tem aí não só os óleos, mas produtos, por exemplo, como shampoo e condicionador livre de metal pesado, né? Livre aí de alumínio, tem a pomada para dor, a pasta dental livre de flúor, o difusor, tem ele também, essa foto tá antiguinha, tá, gente? Mas ele também tem o polivitamínico e o ômega 3, né? Então, é um kit muito interessante aí. E aí a gente finaliza, né? Se por acaso alguém no final da reunião, depois que vocês fizeram aí, né, os fechamentos, ela também se interessa por conhecer a forma de negócio, eu acho que vale muito a pena vocês já introduzirem, então, com essa pessoa, né, a mudança do estilo de vida e a formação e também a geração de uma renda, de uma forma bem breve, né? Porque senão você vai assustar a pessoa, porque às vezes as pessoas falam muito da questão, né, do plano de compensação, que ele é um pouco mais difícil, mas as pessoas não precisam entender dele detalhadamente, né? Ela só precisa entender o simples, que ela pode gerar uma renda. Então a gente coloca aí, né, que cada um de nós tem a oportunidade de criar e viver a vida que deseja. E a doTERRA você pode construir uma abundante adutora financeira que permitirá ser livre para voar os seus sonhos, realizar os seus sonhos a médio e longo prazo. E a gente fala de uma forma bem geral as formas de ganho, né, que pode ser ou o lucro pela revenda, que é a menos interessante de todas, vão por mim, e as principais aí, que o bônus de início rápido, o bônus poder de 3, o unilevel e os bônus de liderança. Sem contar que, para aquelas pessoas que escolhem desenvolver o negócio, gente, né, a gente tem aí várias premiações, como viagens de incentivo, né, óleos grátis, enfim, não vou nem entrar aqui porque são tantos bônus que a doTERRA remunera, né, que eu acho bem legal. Então, por exemplo, tem mês que promoção que cada cadastro que você faz, você ganha um óleo. Teve um mês que foi a mirra, que cada cadastro que você fizesse acima de 100 pontos, o cliente ganhava uma mirra e o consultor também. Tem consultor aqui que ganhou 20 mirras. Vocês têm noção do que é 20 mirras? No final a gente falava assim, nossa, tô com uma mina de ouro, né?
Uma mirra vale mais do que R$ 300, gente. Então, assim, você poderia presentear, você pode usar como incentivo, você pode revender. Então, isso também é uma forma de ganho, né? E aí vocês falam como que você pode fazer o negócio. Então, tem 3 formas também de fazer o negócio. Compartilhar os produtos, e aí você consegue chegar até Premier, né, dedicando aí entre 3 a 5 horas diárias por semana, e a sua renda pode chegar a uma média aí de R$ 2.800. Você pode complementar a sua renda, aumentando aí por volta de 8 a 10 horas por dia, e aí a sua renda chega por volta de 15 a 16 mil reais, ou chegar num ponto como eu hoje cheguei, né, que eu estou chegando, na verdade, de substituir a minha renda. Hoje eu complemento a minha renda, na verdade, hoje eu não complemento mais, porque a minha renda principal hoje é a do Terra, mas eu estou buscando a substituição de renda, né, onde você tem uma dedicação maior, claro, porque nada vem sem esforço e sem trabalho. Então eu brinco assim, né, fazer doTERRA é simples, não é fácil, porque é um trabalho como outro qualquer, que exige uma energia, que existe uma dedicação de tempo, que existe um autodesenvolvimento, né, assim como qualquer outro trabalho que você queira ter sucesso. Então, você vai dedicar de 15 a 30 horas por semana, podendo aí sua renda chegar aí, ó, até os 63 mil, 60, né, na casa aí dos 60 mil reais por mês. Nossa, parece uma coisa ilógica, né, sem sentido para nós, né, até porque a renda aí, né, a maior parte da renda dos brasileiros não chega a uns 10 mil reais, né, então, mas eu falo para vocês que é factível, sim, né, que eu conheço pessoas que estão vivendo isso, eu estou começando a viver isso, então, aproveitem aí a oportunidade que vocês têm, pessoal, não deixem de fazer doTERRA, ok? Tem alguma dúvida? Bom, deixa eu parar de compartilhar minha tela e abrir aqui para ver vocês. E aí, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Vocês veem que a apresentação dos óleos essenciais, ela é simples, né? Então, você vê que não tem muita coisa, não tem que ficar inventando a roda, não tem que ficar falando, inventando muito o que falar, nenhuma mágica. É só realmente falar de uma forma simples, sincera, né? Verdadeira, e compartilhar os óleos. É isso, ok? Ô Dani, bom dia, tudo Bom bem? dia! Bem, e você? Tudo ótimo. Ô Dani, eu tô com uma dúvida que é primária, né? Porque a gente está bem começando também, né? Claro, eu tô aqui para isso. Quando você fala das 3 formas de compra, varejo, atacado e programa de fidelidade, eu fiquei Uhum. na dúvida do programa de fidelidade. Ah, tá. O programa de fidelidade, você não precisa, eu pus os termos atacado, varejo, né? Mas assim, você nem precisa usar esses termos com o cliente, né? Você pode falar, olha, existe um preço que é o preço tabelado, que é o preço de venda, mas você pode comprar como um desconto como cliente preferencial. O cliente preferencial, por ser preferencial, além dos 25%, ele ainda pode ter outra forma de benefício, que é a LRP. Então, por quê? Essa compra programada. Porque muitas pessoas às vezes acham que LRP é algo só para consultor. Então, essa compra mensal programada é isso. Essa terceira forma é justamente a LRP, é a compra mensal programada. Então, qual que é a diferença entre consultor e cliente? Cliente pode fazer LRP? Pode e deve. A gente deve educar os nossos clientes, porque cá entre nós, né? Por exemplo, eu uso os óleos essenciais. Então, tem aqueles que eu uso mais diariamente, que eu uso na minha rotina todos os dias, tem aqueles que eu uso pontualmente. Aqueles que eu uso com mais frequência, eu já sei mais ou menos, por exemplo, ele vai durar quanto tempo? 2 meses, 1 mês, 40 dias? Então, eu sei que quando ele estiver perto de acabar, eu preciso repor. Então, quando a gente faz o Guia Viva, vocês vão aprender no próximo treinamento, a gente fazer isso com o cliente, ensinar ele a cliente, porque ele sabe que daqui 2 meses ele precisa comprar tal óleo. Então, no mês que vem ele precisa comprar tal. Então, isso cria um senso nele
um senso de que realmente é vantajoso ele fazer uma LRP, porque além dele repor, ele vai ter que comprar de qualquer forma. Ele compra, né? Ele pontua e depois ele pode trocar esses pontos por mais quantidade de óleos. Ele pode presentear, ele pode comprar um óleo que ele queria, que, né, tem um valor mais alto que ele ainda não tinha comprado, né, experimentar outros óleos. Então, a LRP é isso, a compra programada. Qual que é a diferença? O cliente não tem mínimo para fazer LRP, tá? Então, a gente, como consultor, a gente tem que fazer no mínimo 100 para ser reconhecido pela doTERRA. Eu falo que tem 3 pontos de vista aqui também, né? Do consultor vendedor, na verdade são 2 pontos de vista, do consultor vendedor e do consultor empreendedor. Eu me coloco na categoria de empreendedora, coisa que eu nunca fui, mas estou aprendendo a ser. Então, 100 pontos, a doTERRA me remunera por isso? Ok, tudo bem, eu entro no padrão mínimo obrigatório para ser um consultor. Só que se eu faço 125, eu ainda ganho um óleo. Então, eu faço um pouco mais e vou ganhar um óleo, que normalmente são óleos que eu não tenho e eu fico para mim, para eu ter as minhas experiências. Ou então, se é um óleo que eu tenho, eu posso usar, por exemplo, para presentear alguém e falar, clientes, né? Um cliente, por exemplo, ele está para fechar, olha, se você fechar, eu tenho esse óleo, eu posso te presentear. Então, eu faço isso muito. A minha filha me chama de Maria Óleo. Ela fala, mamãe, você dá óleo para todo mundo. Eu falei, eu dou mesmo. E eu dou mesmo. Ou então, você pode até revender esse óleo. Então, você tem aí esse benefício. Porém, se a gente for realmente empreendedor, e eu tenho entendido isso cada vez mais, a gente precisa investir. Não existe negócio sem investimento, gente. Até o Fábio, esposo da Renata Paniagua, eu acho que eles não estão aqui hoje, mas ele é um administrador e na rede dela, as consultoras estavam, não só na rede dela, na minha também, sempre falando o seguinte, nossa, é caro, nossa, é um investimento alto, Ele falou assim, peraí que eu vou mostrar para vocês o que é um investimento alto. Primeiro, quem decidiu ser consultor está decidindo pelo seu negócio. Então, tá com a esperança de desenvolver o seu negócio próprio, porque a gente não é funcionário da doTERRA. A gente não é. Ela nos remunera, mas nós somos donos do nosso próprio negócio. Tanto é que ela não remunera igual. Cada um recebe aquilo que produziu. Por quê? É o desenvolvimento da sua empresa, certo? E aí ele fez um levantamento de mercado de franquias, as franquias mais baratas que tem dentro desse nicho de saúde, bem-estar e beleza. Alguém quer chutar aqui qual que é a franquia mais barata hoje? Nesse nicho, tá, gente? Não é no nicho de alimentação, não é em outro nicho, é nesse nicho. R$9.000. R$9.000 mensais. Eu até esqueci o nome da marca lá, da franquia. Quer dizer, todo mundo sonha em ter seu negócio próprio. Se você, mesmo que você não tenha uma franquia, se você for abrir uma loja, alguma coisa, você vai pagar por isso. Seja um aluguel, né? Seja uma reposição de produto. Então, gente, investir R$600, R$700 por mês, eu acho muito pouco. Sabe por quê? Porque você ainda tem a possibilidade, mesmo que você não tenha o lucro que você deseja naquele primeiro mês, você tem o retorno disso. A doTERRA, ela te possibilita ter o retorno de R$600, R$700 por mês já, para você já ter de volta o seu investimento. Então, então, assim, como consultora, o que eu indico para todos vocês? A gente vai até fugir um pouquinho do tema, mas eu aproveitei a oportunidade para falar. Se todo mundo cria consciência na rede de fazer uma LRP de 150, gente, PV todo mês, à medida que vocês vão construir na rede, as pessoas abaixo de você, o consultor abaixo de você tem essa ideia e ele também propaga essa ideia para baixo, vocês têm noção do poder de 3 está fechado? A doTERRA, ela remunera 4 bônus. Um dos bônus é o poder de 3. Esse aqui já fechou. Então, você já tem a garantia desse bônus. Então, se você faz isso e fecha os seus 600 pontos todo mês, né, da rede, você já tem aí 250 garantido. E se você ensina as 3 pessoas abaixo de você a ganhar isso e ela ganha isso, você ganha 1.250.
Vou falar para vocês com o maior orgulho do mundo, gente. O mês passado, eu não tinha a minha estrutura montada, porque a estrutura ela é montada passo a passo. Então, realmente, a remuneração da doTERRA é a médio e longo prazo? Sim, porque você precisa, à medida que você constrói uma rede, você tem mais benefícios, você tem mais pessoas comprando, você tem uma comissão maior, você tem uma estrutura maior. Então, é impossível você ganhar um poder de 3, por exemplo, 7.500, com 2, 3 meses. É quase que impossível, porque você ainda não vai ter estrutura formada para isso. Mas você consegue um de 1.250. E aí, com 1 ano e 5 meses de doTERRA como consultora, o mês passado eu bati pela primeira vez o meu poder de 3. Né? E eu, sim, estruturei ele bonitinho, pensando nos 5.000. No dia que eu bati ele, eu falei, nossa, consegui. A doTERRA falou, nossa, nós vamos aumentar de 5.000 para 7.500. Eu falei, nossa, eu tinha investido 3.000 reais, porque eu sabia que eu ia receber 5. Né? Eu tirei do meu bolso, né? Pensando na comissão que eu ia receber. Então, eu vou receber 5, então eu vou investir 3 para receber esses 5. Então, eu estava pensando no meu lucro de 2.000. Isso é uma mente empreendedora, né? E aí, isso assim, eu demorei a entender isso. Né? Então, quer dizer, na verdade, em vez de ganhar 2, eu ganhei 4.500, olha só. Então, eu ganhei mais do que eu investi. Então, foi uma surpresa muito boa. Então, assim, isso eu estou dando exemplo para você, gente, tá? Só para falar da diferença da LRP. Daí, voltando à sua pergunta, por que é vantajoso o cliente fazer a LRP? Porque ele vai ter benefícios. Quando a pessoa, a retenção da doTERRA, hoje mundial, é de 65% de recompra. E 80% da rede da doTERRA, ela é composta de clientes, ou seja, são clientes que recompram. Não são consultores que recompram para revender, que fazem sua LRP para revender. Eu tenho clientes que fazem LRP. É lógico que, qual que é a diferença? Nem todo mês eles fazem aquela mesma quantidade. Então, a gente ensina ele que ele não precisa passar um valor alto, mas que se ele passa acima de 50, a partir de 50 PVs, ele começa a pontuar. Se ele quiser passar menos de 50 PV, ele pode? Pode. E é vantajoso. Ele não vai pontuar os óleos, mas ele vai pontuar o frete. Então, pelo menos 5 pontos ele vai ganhar. Ou seja, a gente tem vários óleos de 5 ml que são 5 pontos. Então, ela já consegue trocar por um óleo. E ela aumenta a progressão dela. Porque começa ganhando 10% dos pontos, chegando a 30%. Então, porque se ela, por exemplo, se ela faz LRP um mês, cancela no outro mês, no outro mês que ela quiser fazer, ela vai voltar para a estaca 0. Se ela faz essa LRP, mesmo que seja com um óleo de lemon, por exemplo, de 20 reais, e paga aí o frete, e ele é 5 PVs, ela vai pontuar o frete, que é 5 pontos, então ela praticamente ganha outro lemon, né, para ir acumulando, e ela mantém a progressão dela. Então, quer dizer, quando der 3 meses, que ela está ganhando 10%, ela já passa para 15%. Então, tem essas vantagens, sabe? É vantajoso demais a gente ensinar e educar os nossos clientes a fazerem LRP. Lógico, de uma forma muito consciente, né? Tem que explicar. Por exemplo, a LRP, se ele colocar lá no cartão, o mês que vem, se ele não trocar, não lembrar, vai vir debitado no cartão dele de novo. É o mesmo pedido. Então, já aconteceu, por exemplo, de cliente ficar furioso porque não sabia disso. Então, tem que ser muito bem explicado. Ó, o próprio nome já diz, a LRP é uma compra mensal programada. Você se programou para fazer essa compra, você vai escolher um dia no mês, e todo mês, nesse dia, por exemplo, eu escolhi dia 10, todo mês, dia 10, você vai, a doTERRA vai gerar esse pedido para você. Então, se você não quiser, você tem que ligar lá e cancelar. Então, assim, se a gente explica direitinho, é muito legal. E outra coisa, os mesmos benefícios que nós temos como consultor, o cliente também tem. Então, se ele faz LRP de 125 até o dia 15, ele também ganha o óleo do mês. Eu tenho muito cliente que fica esperando o óleo do mês para ver se vai fazer 125 ou não. Né, para ganhar. Então tem essas vantagens aí também. É isso. Ficou claro, Ju? Ficou, Dani. Então, assim, deixa eu só refazer para ver se eu entendi. Para o cliente fazer parte do programa de fidelidade, é fazer uma RLP. Né? É isso. É né? isso. E se ele não comprar um mês, ele zera os pontos dele.
É isso? Isso, Tá. se ele cancelar. Então, qual que é a vantagem? Manter, mesmo que seja com um óleo pequeno, com óleo de um valor baixo, ele mantém para ele ter a progressão. Tá, porque aí além do desconto dos 25%, ele vai fazer a pontuação e ainda tem um... Tá, beleza. Então era isso. Ok. E aí, Obrigada, pessoal? Dani, lembrar também que é interessante a pessoa trocar os pontos, né? No caso, os clientes, né, que querem trocar os pontos, trocar primeiro para depois, se quiser cancelar a LRP, cancelar depois. Mas quando você liga lá pedindo para cancelar, porque a LRP só cancela pelo call center, né? Então você tem que ligar e a própria atendente já fala, olha, mas você tem tantos pontos, então vamos resgatar primeiro? Daí resgata os pontos para depois cancelar. Ô Dani, outra coisa que eu acho muito interessante também de frisar, você estava falando essa questão do investimento, que é um investimento muito baixo, e realmente é. Principalmente se a gente passar a LRP com alguns pedidos de clientes, né? Que a gente tem essa possibilidade. A princípio, assim, o interessante é que essa LRP seja de olhos para o nosso consumo, né? Mas nada impede que a gente acrescente ali também alguns pedidos de alguns clientes que a princípio vão conhecer os olhos, né? E pode nos ajudar nessa pontuação. Então, assim, quando a gente investe na LRP, também tem essa possibilidade também depois, né, da gente pegar esse dinheiro de volta, porque esses olhos vão acabar sendo vendidos. Não, e justamente, né? Então vai porque apesar de não ser o melhor bônus, mas você pode ter o bônus da revenda aí, mesmo que você não tenha um pedido já feito, mas você pode revender esses óleos também depois da sua LRP, né? Apesar de não ser o mais interessante, mas você pode fazer isso também. Isso mesmo. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Um bom dia, um bom final de semana e ótimas apresentações. Espero ter contribuído. Beijão. Bom dia, Dani. Obrigada, viu, bem? Um beijo. Beijo. Beijo, Dani. Obrigada. Obrigada a vocês. Parabéns, Dani, pela excelente aula. Obrigada, Mari.